Você tem medo de agrotóxico? Muita gente me fala que não come fruta por causa que tem muito agrotóxico. Será mesmo? Quer aprender mais sobre os malefícios do agrotóxico, por que eles são utilizados e como solucionar esse grande problema e remover eles? Fica aí. Prazer, me chamo Dr. Eduardo Coraça, sou nutricionista clínico e essa é a minha forma de te educar sobre saúde e nutrição, mas o que há de mais recente na literatura médica científica. Não o que o doutor falou, não o que não sei quem falou, não o que está no artigo da internet, mas o que é publicado nos jornais médicos científicos. E se você não conhece o canal, comece a se inscrever no canal e apertando o sininho para receber nossas atualizações. Comenta, compartilha, senta o dedo nesse like como forma de agradecimento ao canal, que você vai ser beneficiado de volta com mais informação e vai beneficiar mais pessoas que precisam saber disso. Há 15 anos eu vivo de comida crua, exclusivamente e primariamente de frutos e vegetais. E muita gente ao longo desses anos me fala sempre: eu gostaria de comer mais fruta, mas hoje em dia elas têm muito agrotóxico, etc. Será mesmo? Você já ouviu falar de bioacumulação e biomagnificação na cadeia trófica? Que na verdade a própria Anvisa americana sugere que a principal contaminação não vem dos alimentos vegetais, mas vem de outros alimentos. Vamos lá. Agrotóxicos são literalmente herbicidas, pesticidas, fungicidas, inseticidas, rodenticidas. Ou seja, toda palavra que rima com ida, poderia ser até visto mesmo como suicida. Porque literalmente jogar veneno nos nossos alimentos é algo suicida que a gente tem feito e completamente insensato, que só beneficia o agronegócio. Por quê? Porque o nome já diz: mata ervas, mata fungos, mata insetos, mata roedores, e realmente isso é um grande problema. Por quê? Muita gente tem medo de agrotóxico e falam para mim: mas é agrotóxico. Só que elas fumam, bebem, comem comida industrializada, dormem de madrugada e tem vários fatores de estilo de vida extremamente maléficos. E elas têm medo do agrotóxico, mas não têm medo da comida industrializada que ela come. Então, o estilo de vida moderno já é extremamente tóxico. E a gente tem que entender que a gente tem que comer alguma coisa. A comida não pode parar de entrar, O processo nutricional tem que continuar. Então, se a gente parar para pensar, a gente primeiro deveria também se preocupar com o estilo de vida moderno. Cronobiologia, crononutrição, atividade física, tudo isso auxilia você a excretar as toxinas e a manter o seu corpo mais limpo. Só que o que a gente tem que entender é a origem real dos agrotóxicos. Os agrotóxicos começaram a aparecer depois da Segunda Guerra Mundial, devido à criação de armas químicas. Só que, o que acontece com a agricultura atual? Ela se baseia em monoculturas. Por que monocultura? O que é uma monocultura? Cultura só de um tipo de alimento. Para que fazer monocultura? Por que a gente planta 200 milhões de toneladas de soja só no Brasil? Convenhamos, não é para fazer leite de soja e carne de soja para veganos. É para literalmente engordar o gado, porque a soja é hiperproteica e hipercalórica. Então eles plantam só um tipo de alimento naquele lugar e colhem só aquele alimento. Só que isso, de grãos principalmente, é extremamente prejudicial ao meio ambiente e ao plantio em geral. Primeiro, a natureza trabalha com biodiversidade, policultura apenas, tudo é cheio de vida. Você vê que tem diferentes tipos de formas de vida ali, micro-organismos, animais terrestres, pássaros, insetos, tudo isso funciona para equilibrar o ecossistema. Então, quando a gente tenta fazer uma monocultura sem agrotóxico, ela morre. A natureza não deixa ela perpetuar. Só que eles apenas perceberam que jogando agrotóxico e matando o resto da vida, você consegue plantar só um tipo de alimento naquele lugar. Então o agrotóxico vem para poder plantarmos monocultura. Mas para que monocultura? Para que alguém quer monocultura se a vida trabalha com biodiversidade? Você não quer comer só soja. Você não quer comer só banana. Você quer comer banana, quer comer caqui, comer alface, comer tomate, comer milho. Nós trabalhamos melhor com monocultura. Nosso corpo precisa de diversidade de alimentos. Só que aí a gente tem que entender que a monocultura não é só prejudicial pela inserção de agrotóxicos no meio ambiente e no alimento, mas degrada demasiadamente o solo.
E isso é uma coisa muito importante. E para piorar, quando nós compramos os alimentos advindos da monocultura, nós subsidiamos o fazendeiro para jogar mais agrotóxico naquela área e para produzir mais comida que é prejudicial ao meio ambiente, como aumentar a produção de produtos de origem animal, entre outros fatores, que destrói a agricultura familiar. São pequenos agricultores que não têm dinheiro para tanto investir em maquinários tão grandes e produções tão grandes, mas produzem alimentos de uma forma muito mais saudável e muito mais correta e de uma forma mais economicamente sustentável a todos. Porque quando essas grandes indústrias acabam até mesmo patenteando as sementes, né, e criando o que a gente chama de GMO do inglês, organismos geneticamente modificados, ou os transgênicos, começa um problema muito maior onde essas empresas grandes estão querendo literalmente patentear sementes. Ou seja, a semente de um certo alimento é dela, como no caso da soja e o Roundup, né? Ou seja, eles criaram uma soja geneticamente modificada, um transgênico, só para aguentar mais agrotóxicos, que aí é um maior problema ainda, que já estão plantando soja de monocultura, jogando mais agrotóxico ainda, e ela não vem pra gente. De quase 90% da população de grãos produzidos no mundo vão para engordar animais e não seres humanos. Aí o problema da fome se torna muito mais evidente, porque esses grãos têm a mesma quantidade de calorias do que um pedaço de carne em média. Então se a gente usasse esses 10 kg de grão para alimentar a população mundial, ao invés de pegar 10 kg de grão, 15 ml d'água, entre vários outros fatores, e dar para o gado para ele transformar para a gente 1 kg de carne, aí você começa a entender o porquê do agrotóxico. Dinheiro, capitalismo, lucro. Os agrotóxicos podem ser também classificados como dioxinas. E o que a maior parte das pessoas não sabe é que você tem dioxinas em toda a sua casa. Ou seja, tudo que é feito de plástico, tudo que é industrializado na sua casa tem dioxinas, compostos extremamente similares aos que tem nos agrotóxicos. Então, as pessoas têm medo de agrotóxicos sem entender que os próprios plásticos que elas possuem em casa são de compostos similares. Se você digitar no Google agora agente laranja, você vai entender um pouco mais o que é uma dioxina. O agente laranja foi uma arma utilizada pelo governo americano para matar as plantas na Guerra do Vietnã, só que causou alterações genéticas nos soldados vietnamitas e até mesmo nos soldados americanos e na população vietnamita que foi exposta a esses agrotóxicos, que até hoje, se eles tentam reproduzir, eles produzem filhos extremamente doentes, extremamente mal formados, parecem ETs, que morrem em poucos anos. Então você começa a entender que o agrotóxico é uma coisa muito prejudicial. E essas dioxinas que estão no plástico, óbvio, não são agrotóxicos, não tem a toxicidade de um agrotóxico, mas mesmo assim o composto é similar e é tóxico também. O BPA, o bisfenol A, fitalatos, entre outros. E elas são classificadas como POPs, poluentes orgânicos persistentes. Por quê? Porque são persistentes, não são biodegradáveis. Então o DDT, por exemplo, esse agrotóxico aqui, que foi banido nos Estados Unidos desde a década de 80, ainda até relativamente pouco tempo era encontrado no sangue de americanos. Você consegue entender que um composto consegue ficar dentro da sua célula de gordura por 20 anos? O que você tem que entender em relação ao agrotóxico é que esses compostos das dioxinas são compostos lipofílicos e hidrofóbicos. Lipofilia, amar gordura, hidrofobia, temer água. Alimentos das plantas são ricos no quê? Ricos em água, watermelon, melão de água em inglês. A melancia é um melão de água, então ela é rica em água e pobre em gordura. O que é rico em gordura? Organismos animais. Ou seja, então, o problema dessas dioxinas é que elas são consideradas QDEs, químicos disruptores endócrinos. Então, à medida que elas são químicos disruptores endócrinos, elas desequilibram o seu equilíbrio hormonal. Então, com isso, o que as pessoas não entendem é que eles se grudam às células de gordura do animal e ficam ali tendo um efeito maléfico ao longo de décadas. Só saem do organismo humano realmente por uma forma, pelo leite materno.
Ou seja, a mãe acaba fornecendo a dioxina para o seu bebê. Bizarramente, é a única forma que nós removemos devidamente mais fácil esses compostos, né? Porque a meia-vida deles, ou seja, o tempo de duração deles no organismo, pode ser até mesmo 20 anos. Aí que mora o problema. As pessoas têm medo dos alimentos de origem vegetal, mas quando a gente vai olhar as tabelas de contaminação de POPs, a gente vê que produtos de origem animal são demasiadamente mais contaminados do que produtos de origem vegetal, principalmente os peixes, porque o lixo do mundo na atualidade vai parar todo no oceano. Então, peixes hoje em dia são a principal fonte de contaminação de dioxinas e de metais pesados, que também tem uma atividade extremamente maléfica no nosso organismo, que vem de tudo que a indústria metalúrgica faz para nós, os pedaços dos nossos carros e por aí vai. E o detergente que você usa tem alumínio, o detergente da pia tem provavelmente bisfenol A, fitalato, né? Eles criam diferentes tipos de dioxinas para diferentes tipos de uso. Uma é para deixar o plástico duro, outra é para deixar o plástico maleável, outra é para dar durabilidade ao plástico, outra é para ele se decompor rápido. Cada tipo de composto é feito por uma razão. Então, você quer ser o quê? O causador do problema ou parte da solução do problema? Agora você tem a informação. Só depende de você fazer a mudança. Gostou do vídeo? Começa compartilhando, dando um like, postando seus comentários aqui embaixo, se cadastrando no canal e apertando o sininho para receber as atualizações. Mais pessoas precisam saber disso. O planeta e a saúde a saúde dos animais e da raça humana depende da sua escolha. Então, se você precisa da minha ajuda como nutricionista clínico, fica ligado nos nossos 7 livros já publicados. Tem um artigo sobre agrotóxicos lá no meu site, onde mostra as tabelas bem direitinho para você ver as referências. Tem também no meu livro Veganismo para Mães, Pais e Bebês, como se proteger de agrotóxicos, essas toxinas ambientais, as dioxinas, muito mais dados científicos em relação ao assunto, mais de 800 referências bibliográficas, de artigos médicos científicos e 7 livros publicados, meu atendimento nutricional online, nossos cursos online, nossos retiros e meu e-book gratuito lá no site, corre para baixar. Muita saúde frugal e comida orgânica, sem veneno. Até a próxima.